Oi, Oi, Penha! oi, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Está vendo? Parece que a gente está aqui na nossa quarta-feira, né? É, Seja bem-vinda. legal. A Penha é minha aluna desde novembro, né? Foi. E aí eu vou deixar você falar um pouquinho, mas a primeira coisa que eu quero que você fale aqui para o pessoal é se de fato. Eita, tem gato miando aqui. Você está conseguindo controlar o seu diabetes sem sofrimento, comendo as coisinhas que você gosta? Eu acho que é isso que todo mundo quer saber. Tô controlando, comendo tudo que eu gosto, mas moderado, né? Isso, E tô óbvio. conseguindo. Tô conseguindo. A minha, graças a Deus, muito que ela dá, a vez depois do almoço, a vez da 110, tem vez da 99, tá assim ainda, né? Mas já vai devagar. Sim, Mas, assim é o indicado, né, Penny? mas, nossa, eu tô muito feliz, graças a Deus. Ai, que bom, Penha. Então você já está aqui comigo há quase 4 meses, né? Isso. Aham. Então tá. Então vamos lá. Agora conta, se apresenta para o pessoal, ó, de onde você está falando, qual estado, sua profissão, se você é casada, se tem filho, se tem neto, só para o povo conhecer mais você. Eu sou a Penha, sou do Espírito Santo, São José de Irupi, que eu moro. Sou casada, tenho um casal de filhos. Eu estava vendo um de 30 e um de 15, né? É. Aham. Você, Não sei. depois de 15 anos, a criança adolescente decidiu ter outro, gente. Eu ia ter uma só mesmo, aí aconteceu. Ah lá, Aí eu tive essa daí é a sua filha? isso. Oi, tudo bom? Prazer. Isso aqui é de 15 minha. Ah, legal. Essa é de 15, né? Aham. Mas aí do nada decidiu ter outro. Foi planejado? Foi planejado, não aconteceu. É, que bom, ela tá aí, maravilhosa. E aí, qual é a sua profissão? Sou lavradora, trabalho na roça, faço tudo, né? Um pouco. Tá, legal. E aí, como é que você me conheceu? Pelo Instagram. Ah, Aí eu descobri que eu estava pré-diabetes, aí quando eu conheci você e fui assistir as lives, eu falei assim, não, vou ter que pagar a Carol para poder me ensinar como comer melhor. Aí eu estava, quando eu entrei, minha glicada estava 6,2, aí depois, com 3 meses eu fiz, aí já está 5,6. olha, tá muito bom. Estava com a triglicerídeo 370, voltou para 80. Que isso, muito bom, Minha Pedro. vitamina estava tudo baixa, tá tudo boa. Mostrei o médico e falou assim, tá tudo ótimo, Ah, graças a Deus. que bom, que bom. E sem sofrer, né? É É, óbvio que é o que eu sempre falo. Vai ter que mudar a alimentação. Não dá para se alimentar da forma que você se alimentou até hoje. Só que isso, dá para ter uma alimentação mais flexível, né? aham, verdade. Mais equilibrada, né? Isso que a gente não fazia antes, agora a gente faz. Mas Isso. Aí você tem 54 anos, né? Ou já 55 agora. Fiz 55. final do ano. Final de Isso. quando? Final de dezembro, dia 18 de dezembro. Fiz Ah, é 55. capricorniana. Não é capricorniana, não, é sagitariana. Isso. E aí me conta, você já falou, você tem pré-diabetes, você já falou suas taxas, e há quanto tempo você tinha descoberto essa condição de pré-diabetes? Há 2 anos. 2 anos que eu estava batalhando. Aí fiz, nossa, fiz dieta mesmo que eu perdi muito, foi muito quilo, tá? E nada tentou. E agora não, agora, graças a Deus, ela vai controlando tudo. Ótimo. E aí, quando você recebeu o diagnóstico lá 2 anos atrás, o que que o médico falou? O que que você sentiu? O que que você pensou? Quando eu descobri que estava pré-diabetes, Isso. nossa, eu fiquei doida, porque minha mãe morreu com diabetes. Aí eu tenho irmã que tem, minha tia tem. Nossa, eu fiquei apavorada, fui tirando tudo, parando de comer tudo.
Agora não. Agora hoje, graças a Deus, estou voltando a comer normal. Sim. Coisa que a gente E aí o gosta. médico já passou o remédio para você? Já passou o grifagem para mim tomar. Tá. Aí, Você tá primeiro tomando ele ainda, né? tô tomando ele ainda. Mas Porque mesmo ele com glifagem não conseguia controlar, ele não baixava. não baixava. Depois do almoço, quando eu comecei a seguir os remédios que eu media, dava quase pique de quase 300. Caramba, Penha! Nossa, eu ficava preocupada. Agora não. Agora, graças a Deus, está controlada. Tem vez de 112, 113, igual eu tô falando. Em jejum, tem vez que está 105, tem vez que está 99. Muito bom. Uhum. Gente, eu tô chocada que tava dando 300 de pós-prandial. É muito Quando eu alto. entrei, quando eu entrei mesmo com você, que eu acabava de almoçar, tá? Depois de 2 horas medida, dá quase 300. E, e é o que eu sempre falo para as meninas, né? Leva um tempo, né? É, Tem muita gente que desanima rápido porque não vê resultado. Mas você vê, você está aqui há 4 meses. mas E não é do dia para a noite, né? demora um pouco, mas dá certo. Sim, muito bom. E aí, me conta um pouquinho mais da sua mãe. Ela morreu com quantos anos? Ela morreu com 54 anos. Sua idade, mais ou menos. E ela tinha Mas diabetes há quanto tempo? a menina, quando descobriu que ela tinha diabetes, aí ela durou uns 2 anos, que aí já tinha. Deve Já ter tá com, descoberto já avançado, né? tá com problema de coração, já estava com o coração inchado, água nos pulmões. E também deve ter alguns anos que ela faleceu, né? Tenho, acho que 22 anos. Você vê, é o que eu falei ontem na live, a oportunidade que a gente tem, né, de mudar as coisas, de aprender, é totalmente diferente da tua mãe. Você imagina, ela morreu há 22 anos. Ela devia ter esse diabetes há uns 20 anos também. Deve Para que tinha. ter chegado a falecer em 2 anos depois de descobrir a doença, ela Já devia estar com essa doença há muitos anos sem diagnóstico, sem informação, sem nada, né? E antigamente a gente não tinha essa informação que a gente tem hoje, né? Era totalmente diferente. Sim, era o médico, provavelmente tua mãe, a única ponto de contato dela foi o médico, talvez nem tinha, fazia exame com frequência. E hoje a gente tem aqui, a gente tem um sistema de saúde que funciona um pouco mais, né? Que tem umas ressalvas, mas funciona. E vocês conseguem buscar informação, sabe? E é isso, você descobriu em 2 anos. Olha a diferença da história da tua mãe. Tua mãe descobriu mais ou menos com a mesma idade que você tem hoje. Em 2 anos ela faleceu. Você em 2 anos está conseguindo controlar seu diabetes. Graças a Deus. Sim, Nossa, e suas irmãs? nada, nosso Deus. Mas agora não, agora eu estou tranquila, graças a Deus. Sim. E suas irmãs? A Conceição é minha irmã, a dela está controlando. Carol! A Conceição Carol. Isso. A dela Ela também. tá tomando jeito, né? Aham. Ah, legal, legal. Sim, que bom, eu fico feliz. Ela tá sempre aqui, ela participou do desafio e ela aprende com você, né? Aprende. Ela é mais Nossa, nova, né? ela é mais nova. Sim. E aí você já me contou dos seus exames e me conta como é que era a sua alimentação antes de entrar aqui na comunidade da SC. Minha alimentação, nossa, eu comia tudo que eu tava pela frente, né? Não tinha esse negócio de controle nem nada, não. E curioso é que você mora na roça, né? A gente pensa que quem mora na roça tem acesso a uma alimentação assim de mais qualidade, né? Não tem tanto acesso, não sei se você tem a disponibilidade que a gente tem. Se eu quiser agora, Penha, comer o McDonald's, eu paro aqui a live em 40 minutos o McDonald's chega na minha casa. Você tem isso aí? Não tem, não.
Aqui não tem como, não. Então seria Só se eu... mais fácil controlar ainda, né? Só que, às vezes, provavelmente você estava comendo até bem, comidas de boa qualidade, né? Mas eu acho que é por isso que a minha não avançou tanto, porque senão capaz que estava mais avançada, né? Sim, sim, Ainda descobri mais a tempo, graças a Deus. sim. É o que eu sempre falo, o diagnóstico de pré-diabetes, gente, é oportunidade. Você vê, se não tivesse esse diagnóstico, né, a Penha ia descobrir talvez, sei lá, quando já tivesse lá com diabetes. Verdade. E outra coisa que eu falo, A gente vai descobrir que dá aquele pico, né? Eu fui descobrir só depois que eu comecei a acompanhar você e medir. A gente nunca sabia, né? é o que eu sempre falo, Mas tem que medir, gente. a gente não sabia, né? Sim. E você vê, a Penha tinha pré-diabetes, foi para o médico passou glifage e mesmo assim a pós-prandial dela estava chegando a 300. Você Ah, vê, o glifage não estava adiantando, não tava, não. né? Só que ele não quis tirar ainda, por causa da minha família ter pré-diabetes, ter diabetes, essas coisas assim. Ele falou assim: não vou tirar seu grifagem ainda. Aí eu não tô tomando ainda. Mas tem vezes que eu até esqueço. Sim, você fala e a glicemia fica boa, né? Ah, É, essa questão do medicamento, volta e meia alguém pergunta isso aqui. Gente, esse processo precisa ser lento, né? Eu sei que vocês estão desesperadas para tirar remédio e eu concordo com o teu médico, sabe? Ele é isso, você tem um histórico familiar forte, né? Você está mudando a alimentação, mas como é que ele vai saber se você não está fazendo uma dieta restrita, se você não está passando fome aí, e aí depois vai voltar a se alimentar errado, né? E aí o é. remédio te segura, ele vai querer observar um pouco mais. Aham. Aí ele até falou que daqui 4 meses me repetir o exame de novo e levar para ele. Ótimo, Aí daqui 4 meses vou repetir e levar de novo, poder ver como é que tá. ótimo. Vai estar melhor, e aí ele talvez teste diminuir um pouco. Ah, se aí a outra era como estão os exames, você já me falou. E aí me conta, o que, que você já tinha tentado fazer antes de me conhecer para controlar o diabetes? Você disse que saiu tirando tudo, né? Eu saí tirando tudo, nossa, que às vezes eu via as coisas assim, não comia, já morri de medo de comer, e O que, que você sempre, tirou, por exemplo, que você voltou a comer depois que você me conheceu? fala a verdade de tudo, né? Depois que eu te conheci, que eu voltei a comer, passar a comer de tudo. Seja um pedacinho. Às vezes eu ia comer, eu comia aquele pedacinho, morrendo de medo, nossa, que. E perdi, e foi muito peso mesmo. Sim, sem comer nada, né? Ah, passava mais fome do que tudo. Agora não, agora graças a Deus me alimento bem. Ótimo. É isso que eu mais prezo, sabe? É essa tranquilidade de comer e controlar o diabetes, sabe? É essa paz, né? Porque ficar sem comer, é óbvio que você não está comendo da forma que você comia antes, né? Você está comendo com moderação, você não está comendo pão adoidado, né? Mas você está deixando de comer. Verdade. E o que te convenceu a de fato confiar em mim? Como é que você foi esse processo para você confiar em mim? Eu via só as lives, eu falei assim, não, eu tenho que entrar. Portanto, até te liguei, você lembra? Liguei, perguntei, falei assim, não, vou entrar. Aí até que eu falei assim, não, vou entrar e vou conseguir. Graças a Deus, estou Você conseguindo. se apertou, né, financeiramente, mas valeu a pena? Tá valendo a pena, nosso Deus. Só agradecer mesmo a você aqui. Sim, é que a Giane está falando, é horrível comer com culpa, é horrível. E olha, já passei muito isso, então eu sei exatamente o que é. Meus gatos estão aprontando ali. Tem uma caixa de um negócio que eu comprei pro meu filho, deixei a caixa ali, elas estão destruindo. Ai, E aí, o que você acreditava sobre o diabetes tipo 2 e percebeu que não era verdade depois que você começou a aplicar as coisas que eu ensino ali na sua prática?
Eu vi que tudo é verdade. Eu falei assim, não, eu tenho que acompanhar e fazer a alimentação direitinho e poder a gente conseguir. E graças a Deus estou conseguindo. Sim. E aí, você já contou isso, mas eu vou perguntar de novo. Conta aqui para as meninas se você passou fome para chegar a essa glicemia aí. Depois que eu entrei, É. não passei. Não passei fome, graças a Deus. Agora em antes, nossa, aqui, eu passava fome. Sim. Às vezes eu almoçava, passava quase o dia inteiro sem comer nada. Nossa senhora. E a glicemia devia aumentar no final do dia, tá? Mas Mas você que trabalha na roça, meu Deus do céu, você deve ter passado mal, não? não, aí era tranquilo. Às vezes eu levava merenda para a roça, mas comia pouquinho, né? E o medo Sim. de subir mais, né? Agora não, agora eu tô tranquilo, graças a Deus, me alimento bem, não passo fome igual eu passava. E outra coisa, você precisou, quando você entrou aqui na comunidade, deixar de comer pão, arroz branco, banana, manga, doce? Você deixou de comer isso? Não, não deixei. Comi assim, com medo, mas agora não, agora eu já como tranquilo. Com segurança, né? Aham. E aí me conta, você sentiu algum tipo de frustração quando você entrou aqui na comunidade, por exemplo, que acontece muito, né? Que tem meninas que entram e tem logo assim de cara um resultado maravilhoso, né? Aquela glicemia de 80 pós-prandial, glicemia de jejum 90. Você sentiu isso? De talvez sentir que você não teve um resultado tão rápido? Em algum momento você ficou frustrada ali? Não, às vezes, quando chegava na hora de medir, eu já ficava nervosa, né? Falei assim, vai dar alta. Aí, cada dia que passava, ela baixava um pouquinho, né? Sim, Aí, agora não, agora já vai humanizando, né? sim, Graças a Deus. Nossa, mas me batia até ansiedade quando chegava a hora de eu medir. Eu falei assim, vai estar altíssima. Mas sim. agora não, agora tá tranquila. Sim. Deixa eu ver. O que você acha que podia ter te impedido de chegar nesse resultado que você tinha hoje? Por exemplo, minha mãe morreu de diabetes, eu acho difícil que eu vá conseguir, ou eu trabalho muito, eu trabalho na roça, eu acordo muito cedo, a minha rotina é diferente, eu acho que eu não vou conseguir. Aconteceu alguma coisa dessa que te fez duvidar que fosse conseguir? Não, eu pensava assim, será que eu vou conseguir? Os primeiros dias eu achava muito difícil, né? Agora não, agora eu tô tranquila. Sim, tudo que é novidade é difícil, né? Mas A gente pensa, será que eu vou conseguir? Mas graças a Deus estou conseguindo. assim. E aí me conta, eu imagino até qual seja, mas qual era o seu maior medo com relação ao processo da doença? O maior medo é daquele pique rapidinho eu morrer de uma vez, né? Porque Isso é até difícil, tá, Penha? Mas mais a questão, provavelmente a tua mãe foi porque ela não teve diagnóstico antes. E ela ficou anos ali sem tratamento, sem diagnóstico, né? aham, Mas isso dificilmente vai acontecer, né? Principalmente com você, não tem a menor chance disso acontecer. vai não. As complicações do diabetes elas vão vir mais com o tempo. Por isso que muita gente descobre e negligencia. A pessoa precisa ter um histórico como você para talvez correr atrás, sabe? Porque não dá sintoma. A glicemia pode estar ali em 300 como a sua estava e você estava super bem. E bem, né? não senti nada, né? E agora, depois que a gente vai ver, né, como é que eu vou fazer, né? E você sentiu alguma outra mudança na sua vida depois que você mudou sua alimentação, quando você entrou na comunidade da SC? Tipo, fisicamente, esteticamente, emocionalmente? Você acha que mudou alguma outra coisa? Mudou, porque agora eu tenho mais animação de fazer as coisas. Nossa, de primeiro era um cansaço. Tudo que eu ia fazer eu estava cansada. Agora não. Agora, graças a Deus, que cansaço passou. Que ótimo. Eu falei
da live ontem sobre esse cansaço aí que vocês têm. Muito cansaço. E aí, antes de entrar na comunidade, você teve alguma resistência, alguma coisa que você falou, não vou entrar nisso não? Não, eu ficava assim, eu entro ou não entro? Depois pensei assim, não, vou entrar. E meti a cara e entrei mesmo. Não pensei muito, não. E valeu a pena o investimento? Valeu a pena e tá valendo. Ainda mais quando eu vi falando assim, eu ensino a comer, pode comer de tudo e com a glicose controlada. Falei assim, não, vou entrar. Entrei. Não era enganação, né? Porque tá cheio de enganação nessa internet. Essa que é a verdade. Uhum. Que bom. E aí me conta uma curiosidade aqui. Você passou a gastar, só curiosidade, você gastava mais com comida antes ou depois de entrar para a comunidade? E consegue lembrar disso? E ontem que a gente comprava tudo, né? Tudo que a gente via, né? Agora não, agora a gente só compra o que a gente sabe que a gente pode comer, né? Essas coisas assim. Sim, então você acabou economizando aí. Isso, aham. E tua filha tá seguindo as coisas? Tá, você acredita que todo mundo tá achando que ela já até desemagreceu? Olha que coisa boa! O dela tem que colocar ovo, coloca sementinha. Que coisa boa! Porque é difícil, né? Uma pessoa de 15 anos assim, ela tá de parabéns, fico muito feliz. Porque quando a gente muda, a gente consegue mudar tudo que tá em volta da gente, né? E sempre para melhor, né? Quando a gente muda para melhor. Aí ela fala assim, nossa, você até desemagreceu. Aí ela fica toda feliz, né? Mas já não come pão puro. Sempre tem que ter o ovinho dela ali, a sementinha. Legal, legal. E aí, me fala aqui, o que você falaria para alguém que está pensando em entrar na próxima turma? Que não pensa muito, entra de uma vez. Entra de cara de uma vez. Vamos ver o que vai dar. Vai dar tudo certo. Sim. Penha, era isso que eu queria conversar com você. Eu queria que realmente você trouxesse um pouquinho da sua experiência. O que eu acho interessante da sua história tem a questão do histórico da família e que você era muito caro para você. Eu lembro que eu falei com você, eu conversei com você. Você deu o seu jeito, né? E conseguiu entrar. E aí é o que eu falo muitas vezes. Às vezes, se fosse talvez um valor mais barato, você não fosse ter a dedicação que você teve, né? Porque quando a gente sente que está saindo do nosso bolso, né? Que a gente se dedica mais. É como se fosse assim, né? Aquela compensação. Se eu não for, eu estou perdendo dinheiro. Se eu não seguir, eu vou perder meu dinheiro. E aí eu quis trazer a sua história exatamente por isso, pelos seus resultados também, que foram incríveis. E eu gosto muito disso, assim. É um resultado que não veio do dia para a noite. E eu lembro que no início você passou muito perrengue. Nossa! Lembro de você publicando, apavorada, nervosa. E eu gosto disso porque mostra que é a consistência, é a persistência. Não adianta estar com o melhor método na mão e não fazer o que tem que ser feito, né? Deus faz tudo, menos a sua parte. Assim como eu aqui, eu vou ajudar vocês o máximo. Mas se você não fizer a sua parte na sua casa, eu não consigo te ajudar mais que isso. Isso. E foi um processo, né? Isso que foi legal de ver a tua trajetória. Então, eu quero te agradecer. Muito obrigada por ter topado participar. Eu que agradeço de você ter me chamado. Tem um monte de comentário aqui. Todo mundo aqui, ó. Ela não. Tem a Marlita perguntando qual a dieta que ela faz. Amei o testemunho dela. Um abraço para ela. Marli, ela não faz dieta, ela aprendeu a se alimentar. Isso. Né? Aprendi. Você não segue ali, conta para ela, você não segue um cardápio, eu mando cardápio toda semana, mas eu sei que vocês não seguem. Eu não sigo o cardápio tudo, porque não tem como, né? Seguir ele tudo. Mas dá certo. Sim.
Aqui a outra que tem que ter cuidado com a manga. A manga realmente precisa ter cuidado, mas não precisa ter medo, né? É, Deixa eu ver se tem mais algum comentário para te falar aqui. A outra está falando que tudo com que come ela tem pavor. Todo mundo falando de medo de comer, gente. Isso é apavorante. Ó, a Rita Neves te deu parabéns. obrigada. Um monte de gente batendo palma aqui, te dando parabéns, porque realmente é muito legal o seu resultado. E a verdade é que se talvez você continuasse como você estava, o seu exame de hemoglobina glicada na próxima vez ia dar mais alto que 6,2, né? Isso, aham, mais alto ainda. Mas graças a Deus abaixou. E espero que quando eu fizer o exame tá mais baixo Com ainda. certeza, não tenho dúvida. E é isso, é continuar fazendo o que tem que ser feito, tá? Aham. Então tá, obrigada, Penha, obrigada, meninas. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença. E mais tarde tem outra live. 7 horas da noite e Penha, 8 horas da noite a gente tem nosso encontro. Ah, Tá? então tá bom. Obrigada, tá? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau.